Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Jesus é preso. Consideração sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, do livro A Paixão do Senhor, do Padre Luís de la Palma. Jesus é preso. Após sair, Judas, que não acreditava mais em Jesus, pois o considerava um enganador, começou a organizar como o entregar. Foi à casa dos príncipes dos sacerdotes para indicar aquela hora e a ocasião oportuna para que se cumprisse o combinado. Assim deu as coordenadas para a captura. Conseguiu uma comitiva de soldados da guarda. Parecendo pouco, mandaram criados e alguns dos príncipes dos sacerdotes, com isso davam uma autoridade ao fato, pois estes foram sumos sacerdotes nos anos anteriores. Todos estavam bem armados e equipados, com espadas e paus, lanternas e tochas. Judas armou tudo para que nada saísse errado. Na cidade, todo este alvoroço não passou despercebido. Juntou-se todo tipo de gente, judeus, gentios, servos, comerciantes, vagabundos, prostitutas. Todos, nesta noite, prenderiam Jesus, porque a graça da redenção seria para todos. Judas tomou o comando da operação. São Lucas diz que, à testa deles, vinha um dos 12, que se chamava Jesus, e que é confirmado pelos Atos dos Apóstolos. Foi guia daqueles que prenderam Jesus. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Então, escolhendo a noite, quando Jesus estaria com poucos amigos e fora da cidade, evitaria tumulto e resistência dos seus seguidores, satisfazendo assim o temor dos pontífices, que tinham medo e queriam prender Jesus após a Páscoa. O poder das trevas buscava na escuridão a luz eterna. Seria necessário, então, tochas e lanternas. Como era noite, seria necessário um sinal para que não houvesse engano, pois alguns não conheciam Jesus. Um beijo foi o modo que Judas encontrou. Com o ósculo no rosto, a saudação habitual entre amigos, sinalizaria para capturarem Jesus. Agindo com falsidade e duplicidade, características de um traidor, entregaria Jesus com um beijo, pensando que deste modo passaria tranquilo como seu amigo, pois era um dos 12 apóstolos. Comunicou a todos o sinal para prenderem Jesus. Aquele que o beijar é ele, prendei-o. Vemos que nem sempre aqueles que seguem Jesus são bons. Muitas vezes se tornam como Judas, ou piores, traidores. Judas e seu séquito saíram da cidade em direção ao Monte das Oliveiras. As armas brilhavam à luz das antorchas. O traidor caminhava na frente como se fosse pacificar a cidade, pretendendo um chefe de quadrilha. Chegaram ao horto do Getsemani. No momento em que Jesus ainda falava com seus discípulos, o Senhor demonstrou a sua divindade, entregando-se livremente. Mesmo com um beijo, nada aconteceu como Judas tinha planejado. Ninguém reconheceu e prendeu Jesus, e ele não passou despercebido perante dos outros apóstolos. Quando Judas aproximava-se, Jesus foi ao seu encontro. Fingindo-se amigo, saudou-o. Salve, mestre, e beijou-o. O Senhor, que somente quer paz, aceitou o ósculo. Com mansidão aceitava aquele beijo, para mostrar que entregava por vontade própria a sua vida. Fazendo bem para quem lhe fazia mal, depois de ter recebido o beijo, mostrou o carinho de amigo, chamando-o pelo nome, não censurando e perguntando-lhe com ternura: Judas,
com um beijo traz o Filho do Homem? Com sinais de amor e paz me entrega à morte? Amigo, é então para isso que vens aqui? Minha dor é maior porque vem de um amigo. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Judas ficou emocionado diante da serena reação da amizade demonstrada pelo Senhor. Perante o olhar do mestre, ficou paralisado. Mas a disposição para o mal venceu. Então juntou seus soldados. Mesmo após o sinal, nenhum soldado prendeu Jesus. A prisão não seria como tinham planejado, seria somente como Jesus permitisse. Judas tinha se afastado e os soldados não o prendiam. Como Jesus soubesse tudo o que havia de acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Cegados não ouviram. Judas continuou calado, e eles responderam: A Jesus de Nazaré. Todos os preparativos foram inúteis, mas Jesus deu-lhes a conhecer: Sou eu. A voz majestosa e imponente saiu como um raio. Espantados, recuaram e caíram por terra. Esta queda representava a ruína do templo. Os apóstolos alegraram-se com força, porque o seu mestre demonstrou sua potência. Com uma resposta, derrubou um exército. Perante ele, não há nenhum poder. O que acontecerá com os ímpios quando ele vier julgar? Jesus estava imponente e os soldados caídos. Quando se levantaram, perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Perante a grandeza de Jesus, deviam adorá-lo e servi-lo, mas não reconhecendo a sua realeza, persistiram na péssima intenção e disseram a Jesus de Nazaré. Percebendo que não era possível fazê-los enxergar, e procurando com seus discípulos, respondeu-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixar ir estes. Não pediu, ordenou. Somente assim Pedro, que feriu um servo do sumo sacerdote, poderia sair ileso. Todos obedeceram, e assim se cumpriu as Escrituras. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Entre aquela multidão estava Malco, servo do sumo sacerdote, que estava indignado pelo que havia escutado sobre Jesus. Quando o Senhor se revelou, Malco o atacou violentamente. Os discípulos, vendo que a situação era dramática, perguntaram: Senhor, devemos atacá-lo à espada? Pedro não esperou nenhuma autorização. Desembainhou a espada e feriu o golpe com um golpe de espada à cabeça de Malco. Pegando nele de raspão no capacete, cortou-lhe a orelha direita. Jesus, que estava para entregar-se livremente, vendo que Pedro e os outros tentavam defendê-lo, disse: Deixai, basta. Com a habitual piedade, tentando abrandar a ira de Malco, tocou-lhe a ferida e curou-o. É assim que Jesus domina o ódio dos inimigos, com caridade. Após curar a ferida do inimigo, corrigiu os discípulos, mostrando novamente que oferecia sua vida por vontade própria, para se cumprir as profecias e o mandato do Pai. Embora os inimigos atacassem, mandou: Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Eu não fujo da morte, aceito-a com amor. Não são eles que me matam, mas a vontade do meu Pai. Então, não hei de beber do cálice que o Pai me entrega? Crês tu que não posso invocar do meu Pai aquelas 12 legiões de anjos para vir em minha defesa? Mas como se cumprirão então as Escrituras, segundo os quais é preciso que seja assim? Embora fosse preso porque quis, foi uma desonra para Jesus, pois era uma pessoa conhecida por suas virtudes, pelos milagres e por suas palavras. O povo considerava-o como um profeta, mas foi preso como um malfeitor, um ladrão. O Senhor, que tinha deixado
passar várias injúrias, desta vez foi incisivo. Saístes armados de espadas e varapaus, como se viesses contra um ladrão. Exprimia o seu sentimento pelo que diziam. Cegos e enganados, tratavam-o como um malfeitor. Estava sempre no meio deles, na cidade, no templo, mas o prenderam no campo. Usaram de armas para quem só pregava a paz. Buscaram um traidor contra ele, que sempre fora leal e fazia tudo às claras. Porque não se atreviam a prender antes, fizeram precisamente de noite, como se pretendessem prender um ladrão. Mas só o fizeram porque eu consenti. Mas esta é a hora. E é isso que permite a minha prisão. Não as trevas com seu poder que lhes envolvem, mas eu me entrego por minha própria vontade. Com essas palavras, os demônios e os servidores deles encontraram-se livres para fazer com Jesus o que bem entendessem. Agarraram-no, golpearam-no com violência e insultos. Depois amarraram as mãos, prendendo assim o autor da liberdade. Talvez muitos dos que atacavam diziam: Senhor, quebrastes os meus grilhões, ofereço-vos um sacrifício de louvor. Judas andava ao lado dos sacerdotes e magistrados, comentando o seu êxito. Os apóstolos, envergonhados e assustados, esquecendo-se do que tinham prometido, o abandonaram e fugiram. Seguia um jovem coberto somente com um pano de linho, talvez acordado pelo grande alvoroço e barulho que fazia aqueles que acompanhavam Judas para prender Jesus. Foi notado e tentaram prendê-lo, mas largando o lençol, escapou nu. Assim também acontece conosco. Sofremos mais por fugir da cruz do que por segui-la. Os apóstolos, dispersos pela fuga, talvez se reunissem na cidade onde tinham ceado, contariam a Maria tudo o que tinha acontecido, descreveriam a prisão de seu filho, e a Virgem ficaria ferida com uma dor profunda, embora conformada com a vontade de Deus. Omni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.